abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Nós vamos fazer uma leitura responsiva desse texto. Eclesiastes, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, leitura responsiva. Assim diz a palavra do Senhor: tudo é vaidade. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e interrompe-se na sua carreira e retorna ao seu circuito. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, Deus que isto é novo? Não, já foi certo que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Oremos. Pai querido, obrigado pela oportunidade que temos de ter a Tua palavra na nossa própria língua. Obrigado porque podemos lê-la em casa, meditar nela e trazer para o nosso coração alimento que vem do Senhor. Nesta noite, quando o Teu povo se reúne aqui, diante de Ti, para cantar hinos de louvor, para expressar a gratidão, o coração em adoração, nós também queremos nos alimentar de Ti e da Tua palavra. Fala-nos, ó Deus, através desse texto. Usa-me, ó Senhor, para que a Tua palavra, a Tua mensagem seja comunicada aos corações do Teu povo. E que cada um de nós possamos receber da iluminação do Teu Espírito para entender o Teu recado. Oramos no nome de Jesus. Amém. 27 de janeiro de 2013, sem dúvida nenhuma, vai ficar marcado como um dia terrível para a nossa nação. Nós observamos nessa data um dos maiores acidentes envolvendo o incêndio da história do Brasil. Não sei ao certo quantas pessoas morreram. Cada notícia, cada fonte que eu ia tinha um número diferente, mas foram mais de 230 pessoas mortas, jovens, numa só noite. Vários detalhes nos chamaram a atenção nesta ocasião, mas um deles é que os jovens, segundo informações, correram para a porta de escape, e uma vez que os seguranças barraram, eles olharam ao redor e viram uma luz e entenderam que aquela luz poderia ser uma saída de emergência, e correram em direção a essa luz, e era o banheiro, e não tinha uma saída, e vários desses jovens morreram no banheiro, achando que ali havia como escapar. 230 famílias enlutadas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uma tragédia que abalou a nação, uma tragédia que abalou o mundo. E nós, quando olhamos situações como essa, vários questionamentos surgem na nossa mente. Por que aconteceu isso? Por que uma tragédia desse porte, desse tamanho? Haviam ali pessoas que foram intoxicadas com uma fumaça mortífera por causa de detalhes que não foram observados adequadamente, conforme os laudos que foram apresentados. Mas quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, Salomão, ele deseja mostrar exatamente isso, que o mundo, que a terra, que o planeta em que vivemos é uma boate em chamas, é um mundo sem esperança, é um mundo que, quando nós olhamos para um lado ou para outro, nós não vamos encontrar uma saída. Esse mundo não oferece verdadeira felicidade, esse mundo não tem uma proposta de alegria perpétua.
Esse mundo é um mundo de desilusões, é um mundo onde nós vamos tentar encontrar esperança nele, mas quanto mais olharmos ao redor, mais sem esperança ficaremos. É disso que Salomão trata no seu livro. Ele apresenta que um mundo sem Deus, ele não tem graça. É uma vida vazia, inútil e sem sentido. E a razão óbvia é a certeza de que em algum momento nós vamos trombar com a morte. Essa é a certeza que nós temos. E talvez é isso que nos apavora. Assim como aqueles jovens que saíram, e muitas famílias sabiam disso, que era apenas mais uma noite de festa, era apenas mais uma balada, e de repente foi interrompido por uma tragédia. Nós também sabemos que não temos segurança nenhuma de que viveremos por muitos anos. Quantos ao nosso redor já não tiveram esse momento trágico em que estavam vivendo dias de tranquilidade, de bonança, e de repente uma fatalidade aconteceu e eles partiram, morreram, de repente. É assim que funciona aqui na terra. E Salomão, ele vai mostrar para nós exatamente isso. Corremos, trabalhamos, nos envolvemos em tantos afazeres, temos tantos compromissos, tantas amizades, tantas pessoas na lista, né, do nosso telefone, do nosso iPhone, pessoas com quem nós podemos entrar em contatos e de repente nós podemos ser desconectados dessa esfera. Para que viver? Qual a graça da vida? Qual o significado da vida? Para que tudo isso? Para que correr tanto? Para que trabalhar tanto? Para que lutar por direitos? Para que sonhar? Essas são perguntas que um sábio, um homem dotado de um conhecimento singular, a palavra de Deus diz que na terra não pisou outro homem com tamanho conhecimento como Salomão, exceto Jesus, é claro, Deus homem. Mas um homem que já tinha passado por um período longo da sua vida, aconselhando, orientando o rei de Israel, homem que já tinha a sua sabedoria também reconhecida pelos outros povos, pelas outras nacionalidades. Pessoas vinham aconselhar com Salomão, rainhas e reis, vinham aprender da sua sabedoria, e nós aqui estamos começando um livro que ele deixa para nós, para nos instruir a respeito da vida, para nos mostrar como vamos viver e como vamos encontrar sentido num mundo sem sentido, como vamos encontrar alegria num mundo triste, como vamos encontrar esperança num mundo desesperado. Por isso eu quero iniciar a exposição desse livro tratando do seguinte tema: a vida sem Deus é uma bolha, é como uma bolha de sabão. A vida como uma bolha de sabão. Essa bolha me chamou muita atenção. Eu nunca tinha visto uma bolha tão grande até pesquisar e encontrar essa. Mas a bolha, ela nos chama a atenção. Minha filha, ela é encantada com bolha de sabão. Nós conseguimos um aparelhinho, que agora já tem, né, um aparelhinho que você aperta assim, sai um monte de bolha. Bolha de sabão nos encanta pela sua beleza, pela sua leveza, pela sua sensibilidade, pelas suas cores. Mas a bolha de sabão, ela aparece e rapidamente ela se dissolve e ela desaparece. É isso que Salomão chama de vaidade. Vaidade é como bolha de sabão. Aparece e quando você menos espera, ela estoura, ela desaparece. Nós vivemos num mundo que é assim. Estamos e de repente já não estamos mais. O pecado tornou a nossa vida assim. Quando Deus conversou com Adão e com Eva, disse para eles: olha, não comam do fruto, porque o dia que vocês comerem daquele fruto, certamente vocês morrerão. E foi exatamente isso que aconteceu. A morte entrou na nossa história. E a morte está nos rondando. E a qualquer momento, quando menos esperarmos, ela vai chegar. Ela vai chegar. Ninguém planeja morrer. A morte simplesmente aparece. E Salomão, então, ele começa a pintar esse quadro de que a vida nessa terra, sem Deus, ela é como uma bolha de sabão, que logo desaparece e não tem significado nenhum. O autor vai tratar então de algumas dimensões dessa insignificância da existência humana sem Deus. E a primeira delas que eu quero expor nesse texto é a insignificância da vida no culto ao trabalho. Veja o verso de número 3, o que diz: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho,
Com que se afadiga debaixo do sol? Salomão, ele começa expondo a respeito do trabalho. A Bíblia, irmãos, nunca condenou o trabalho, muito pelo contrário, nosso Deus trabalha. Jesus trabalhou enquanto viveu nessa terra. Provérbios vai nos ensinar que vai ter com a formiga, preguiçoso. Não é pecado trabalhar, não é pecado nós desenvolvermos uma profissão e nos aplicarmos ao máximo naquilo que estamos fazendo. Muito pelo contrário, nós devemos fazer o nosso trabalho com o máximo de zelo possível, entendendo que estamos fazendo para o nosso Senhor, para a glória dele. Porém, também é uma realidade, muitas pessoas têm feito do trabalho seu Deus, têm tornado o trabalho não apenas uma fonte para suprir as suas necessidades, mas tem cultuado a sua profissão, tem se envolvido de tal forma com a vida de trabalho, que pensa que o existir, o ser, o estar nessa terra, é simplesmente para trabalhar mais, mais e mais. Isso se torna um perigo, quando nós fazemos do trabalho o significado da nossa vida. A escravidão profissional, meus amados, é uma marca do século 21, e não atinge mais só os homens, como já atingiu em décadas passadas. Hoje nós temos muitas mulheres viciadas em trabalho. Mulheres e homens que cultuam o trabalho. E cultuam de tal forma que em muitas situações a própria estrutura familiar é ameaçada por causa desse culto ao trabalho. Pessoas que estão focadas e entendem que não há sentido na vida se elas não atingirem o seu status social, se elas não conseguirem adquirir tudo aquilo que sonham, se elas não conseguem aquele cargo que tanto almejam, se elas não obtêm o título que tanto sonham. Salomão vai dizer que tudo isso é vaidade de vaidades. Mais uma vez, nós precisamos entender isso aqui com cuidado. Não é problema nenhum você adquirir um certo status social, você ter cargos, títulos. Isso não tem problema nisso. O problema é quando você faz disso o foco, o objetivo, o único alvo da sua vida. Isso se torna o Deus da sua vida. A palavra do Senhor nos promete, nos garante, o próprio Deus nos garante, de que Ele não vai deixar nada faltar na tenda, na casa daqueles que o amam, daqueles que o seguem. Por isso nós precisamos, irmãos, trabalhar sim, buscar sim o mantimento de cada dia, mas tomar muito cuidado para não permitir que o trabalho, que os sonhos, que os projetos profissionais se tornem um Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque você vai trabalhar, trabalhar e trabalhar. E vai chegar um dia que você não vai ter mais força para trabalhar. E vai chegar um dia que você vai se deparar com a morte. E você vai olhar para trás e vai se perguntar antes disso: de que valeu trabalhar tanto? De que valeu correr atrás de tantas coisas e esquecer a prioridade da minha vida, que deveria ser buscar ao Senhor como foco principal da minha existência? Volto a dizer, meus irmãos, não tem problema nenhum nós termos posições, mas nunca viver em função delas. Deus sabe, nesta noite, para quem você está trabalhando e para quem é a glória do seu trabalho. Pergunte para Deus: até onde, Senhor, o Senhor quer que eu chegue? Até onde? O quanto eu devo me envolver mais com o meu trabalho? O quanto outras prioridades da minha vida estão sendo prejudicadas diante desse acúmulo de exercícios que eu tenho colocado na minha agenda? Pergunte para Deus se é hora de você ir para frente ou se é hora de você recuar. Se é hora de você se organizar, se é hora de você priorizar aquilo que realmente é prioridade. O que Salomão nos ensina é que trabalharmos feito malucos não é algo saudável e não é algo que vai trazer para nós proveito nesta vida. Mas Salomão não trata apenas da questão do trabalho. Ele vai falar a respeito da insignificância da vida na mesmice sem fim. Do versículo 4 ao versículo 10, Salomão vai desenvolver uma argumentação, aonde ele vai dizer que não tem nada novo nesta vida. É difícil tratar desse tema num momento em que o iPhone foi lançado. E depois do iPhone, o iPhone 2. Aí o iPhone 2 foi novidade em relação ao 1.
E aí saiu o 3, saiu o 4, agora nós já temos outra novidade, o 5. Como dizer que não há nada novo debaixo do céu, se saiu o iPhone 5? Meus amados, é claro que esse texto não está falando de desenvolvimento tecnológico, mas esse texto está falando de coisas que tratam do sentido da vida. Você ter um iPhone 1 ou você ter um iPhone 5 vai mudar o sentido da sua vida? O sentido da sua existência? Isso vai alimentar o âmago da sua alma? Salomão está tratando de essência, não de coisas. Salomão está tratando de valores que enchem a alma de significado. E por isso ele vai dizer, se nós prestarmos atenção, a vida sem Deus é uma bolha de sabão, numa mesmice sem fim. E aí ele vai dizer a respeito dessa transitoriedade humana em relação a toda a criação. Ele vai falar, olha, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Quantas gerações já passaram nesse Rio de Janeiro? Quantas pessoas já não viveram aqui e que nós nem lembramos mais da existência delas? Elas passaram, mas o Rio de Janeiro continua lindo, continua belo. E é disso que Salomão está falando. Nós estamos aqui hoje, amanhã já não estaremos mais, mas a terra permanece para sempre. Como uma bolha de sabão, de repente nós passamos. O sol, o mar, os rios, os montes, o vento, tudo fica. E nós vamos embora, meus irmãos. Tira-se Deus e a criação se torna uma mesmice enfadonha. Os mesmos discursos e as mesmas obrigações. O texto vai nos mostrar no verso de número 8, olha só, todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de tanto ouvir as mesmas notícias, as mesmas informações, as mesmas tragédias dos noticiários, as mesmas fofocas nas revistas. E assim, nós observamos que existe uma estrutura na fala, na comunicação, e essa estrutura não muda. Geração vem, geração vai, e pessoas continuam tendo a mesma estrutura de comunicação. Pais tentando criar os seus filhos de um jeito numa geração, e aí eles percebem que daquele jeito não está muito adequado, e aí vem a próxima geração e tenta de outra forma, e aí vem a outra e volta para aquela anterior, e assim o mundo vai vivendo esse vai e vem, essa mesmice, como diz o autor, enfadonha. Não há invenções realmente significativas para celebrar a vida nesse mundo. Há quantos anos se comemora o carnaval? E é o mesmo carnaval. Pode mudar o enredo, pode mudar a música, mas a estrutura continua a mesma. E uma das coisas que me chocou na minha vinda para o Rio de Janeiro, uma coisa me chocou, tem muita coisa aqui que chocou positivamente, mas tem uma que eu assustei. Campanha na TV para o pessoal não fazer da rua banheiro. Na minha terra não tem isso. Eu fiquei assustado, O cachorrinho faz suas necessidades, o dono pega. Os adultos também fazem as suas necessidades. E eu falei, meu Deus, que isso? Né? Mas já tinham me avisado que a coisa fica complicada aqui nessa época do ano. Meus irmãos, essas festas, elas têm a mesma estrutura. E aí o que vai acontecer? Milhares de jovens e adultos e crianças vão se reunir esse ano para comemorar e para celebrar essa cultura do carnaval. E aí já começou, né? E vai até quarta-feira ou um pouco mais, e aí termina. Mas aí volta o ano que vem, não volta? E aí volta no outro ano. E se torna o quê? Uma mesmice. Uma mesmice que não enche, uma mesmice que não dá significado para a vida. É só um momento, como o reverendo Felipe falou hoje pela manhã. Existe felicidade aí fora? Existe, mas é uma felicidade momentânea, é um prazer ali, naquele local, naquele exato momento, quando acaba a festa, quando acaba o auê, acabou a alegria, acabou a felicidade. É disso que Salomão está falando.
Não há nada novo. Não há nada novo para os ouvidos. Não há nada novo para os olhos. Não podemos ignorar alguns avanços na medicina e na tecnologia, como eu já falei, mas isso não muda o sentido do viver. É claro que existem coisas novas acontecendo, vacinas, quantas vacinas revolucionaram a medicina nos últimos anos, quantas coisas interessantes na área da tecnologia, mas nada disso muda ou aumenta o sentido de viver de cada um de nós. Salomão vai dizer que joga-se muita conversa fora, vazia, fútil, inútil, e tudo isso é vaidade. Vaidade nos olhos, vaidade na boca, vaidade nas mãos com o trabalho, vaidade nos pensamentos. A vaidade, e traduz a vaidade por uma bolha de sabão. Vaidade toma toda a nossa relação humana, toma todo o nosso corpo, todo o nosso pensamento, todas as nossas ações, tudo é vaidade, nos ensina Salomão. Este pessimismo, não é um pessimismo, irmãos? Esse pessimismo promove uma forte ideia de niilismo. Não sei se você já ouviu esse termo, mas niilismo significa um forte vazio de significado e de existência. É assim que a nossa sociedade vive hoje. É assim que muitos dos nossos jovens se sentem. Quando eu digo dos nossos jovens dessa geração. Um vazio tremendo. Dorothy Sayers disse o seguinte, é uma contemporânea de C.S. Lewis. Ela diz, olha, esse vazio de pecado que não acredita em nada, não se importa com nada, não quer saber de nada, não encontra propósito em nada, não vive para nada e só continua vivo porque não há nada que o leve a morrer. As pessoas estão em busca do nada. Elas estão andando de um lado para o outro, tentando encontrar sentido no nada. Mas John Lennon também escreveu uma música que representa esse vazio desta geração, ou representa esse niilismo, esse vazio de significado. E a música dele diz assim, acho que eu passei. Ok. Ele é um verdadeiro homem de lugar nenhum, fazendo todos os seus planos de lugar nenhum para ninguém, não tem um ponto de vista, não sabe para onde vai. Será que ele não é um pouco igual a você e a mim? Essa é uma canção que representa esse vazio da geração. As pessoas estão sem encontrar um sentido. Elas não têm no que apegar. E o pós-modernismo, o relativismo, inflou isso. Não há verdade, não há absoluto. Cada um pensa o que bem quer. Cada um faz do jeito que achar melhor. E com isso, nós temos uma geração perdida, batendo cabeça, cada um numa direção sem saber exatamente como as coisas funcionam. E Salomão, irmãos, já havia falado sobre isso, desse vazio da alma, dessa falta de sentido. E é aí que a igreja entra. É aí que a igreja entra. Porque nós temos um mundo doente. Nós temos uma geração perdida. E nós temos o remédio para oferecer para essa geração. Nós sabemos exatamente quem é que equilibra todas as coisas. Nós sabemos exatamente quem é que dá significado. Nós sabemos exatamente quem é que coloca as pessoas num porto seguro. Nós sabemos quem é que transporta as pessoas para pastos verdejantes. E é responsabilidade da Igreja Presbiteriana da Gávea aproveitar esse momento de vazio de sentido, de vazio de significado e propagar a mensagem que dá sentido para o coração humano. E sabe que uma das formas que nós temos para celebrar, para comunicar isso, é através da celebração. As nossas festas, os nossos encontros. Isto é uma maneira de nós mostrarmos ao mundo que nós sim somos o povo que tem razão para fazer festa. Nós sim somos o povo que tem razão para celebrar. Não porque a celebração e a festa têm significado em si. Não. Não é a festa que é o nosso significado. Mas ao contrário, nós temos um significado para existir e por isso nós festejamos. Nós temos aquele que preenche o coração, preenche a alma e por isso nós celebramos a vida.
Em último lugar, Salomão vai tratar a respeito da insignificância da vida na curta memória. Às vezes nós produzimos tanto, às vezes nós trabalhamos tanto, e às vezes nós pensamos tanto, e achamos que todo... Eu estou embaralhando aqui, mas eu vou aprender, gente. É a primeira hoje, aí, aqui. A insignificância da vida na curta memória. Me lembro de um professor no mestrado, Dr. Valdeci. Ele chegou na aula, acho que uma das primeiras aulas que ele deu. E ele falou, olha, vocês estão aí almejando o mestrado, talvez depois vocês almejem o doutorado. Eu quero dizer para vocês o que é uma tese de doutorado. Tese de doutorado é um assunto que ninguém no mundo sabe mais do que você. Ninguém no mundo. Você é quem mais sabe daquele assunto. No mundo inteiro, ninguém domina mais do que você, o autor da matéria. Mas nem a sua mulher quer saber do que se trata. Às vezes produzimos tanto, pensamos tanto, corremos atrás de tantas coisas, mas nem a pessoa que está do nosso lado está interessada em ler aquilo que nós produzimos. Às vezes trabalhamos tanto com o discurso de que vamos deixar para os nossos filhos um patrimônio, e como os filhos têm a habilidade para consumir aquele patrimônio que você deixou numa rapidez. Você trabalhou tantos anos para aquilo, e ele consegue eliminar tudo aquilo que você construiu em tão pouco tempo. Às vezes, irmãos, isso é resultado da nossa curta memória. Filhos que não conseguem enxergar o quanto os pais trabalharam para que eles tivessem aquilo que eles têm. Como os filhos, nós filhos, muitas vezes, somos ingratos ao esforço e ao trabalho e à dedicação e ao amor dos nossos pais. E a figura materna, então? Eu acho que não tem o que um filho faz para poder expressar toda a gratidão que ele deveria ter para com a mãe. Você que tem a sua mãe, e você não tem tido uma relação saudável com ela, reveja os seus conceitos. Reveja. Reveja, porque não foi fácil chegar até onde você chegou. E o seu pai também. Às vezes a figura paterna é uma figura um pouco mais distante, mas o seu pai também é uma figura que merece toda a honra e todo o respeito. Não tenha memória curta. Olhe para trás e veja o quanto eles já investiram em você, para que você chegasse até aqui, e expresse isso com formas, com maneiras de demonstrar a sua gratidão. O Salomão vai dizer no versículo de número 11, já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Quantas produções já tivemos que já caíram no esquecimento? Quanto trabalho já executamos que também já caiu no esquecimento? Shakespeare, ele vai dizer que lembrar é fácil para quem tem memória, esquecer é difícil para quem tem coração. Nós precisamos ter coração para não esquecermos. Mas Salomão vai dizer que esse mundo é um mundo marcado pelo esquecimento. As pessoas têm a memória curta. Tudo cai no esquecimento. Nossos bisavós caíram no esquecimento. Quem aqui lembra o nome completo do bisavô? Ninguém lembra o nome completo? Amém. Amém. Fez o trabalhinho lá, né, de árvore genealógica. Do tataravô, o que ele mais gostava? Qual era o prato predileto? Qual a cor que ele preferia? Nossos bisavós e bisavós já caíram no esquecimento. E nossos avós? Quando eu estava preparando esse texto, eu fiquei tentando puxar no arquivo aqui as lembranças do meu avô. O avô paterno nenhuma, porque ele faleceu, eu era bem pequeno. Mas o meu avô materno, e eu só tenho uma imagem que vem rápido. Ele andava com os bolsos cheios de balinhas. Essa é a memória rápida que vem na minha mente. Mas uma frase que ele me disse, eu não captei, porque ele já caiu no esquecimento.
Irmãos, eu tenho uma notícia dura para vocês. Daqui 100 anos, nós também vamos ter caído no esquecimento. Ninguém vai lembrar de nós. É isso que Salomão está dizendo. Nós estamos preocupando com o quê? Nós estamos tentando construir o quê? Nós estamos atrás do quê? Qual é o significado da sua vida? Você tem investido a sua energia, você tem investido os seus dias no quê exatamente? Amanhã, muito do que você produz, muito do que você faz, ninguém vai lembrar. O Titanic já caiu no esquecimento. Só o filme, que voltou e talvez trouxe à memória. O incêndio que aconteceu na semana passada não foi o maior da história do Brasil. O maior da história do Brasil, e agora eu sei os dados dele, porque eles falaram sobre esse incêndio novamente, foi em Niterói, em 1961, num circo, não é? Gran Circo americano em Niterói. Morreram 503 pessoas, dentre elas a maioria crianças. Já caiu no esquecimento. E sabe o que vai acontecer com esse evento em Santa Maria? Daqui 2 anos vocês me dizem o que vai acontecer. Vai cair no esquecimento. Tragédias e... Sabe o que mais caiu no esquecimento? O mensalão. Já caiu no esquecimento. As guerras mundiais. Nós não chocamos tanto mais com as guerras que foram, há 50 anos atrás, ou um pouco mais que isso. As coisas boas também podem cair no esquecimento. As pessoas que te ajudaram na vida. Amigos que te ajudaram, seus pais, seus professores. Benjamin Constante, ele disse que a gratidão tem memória, gratidão tem memória curta. Nós precisamos ser agradecidos em relação àqueles que estenderam as mãos para nós na nossa vida, mas principalmente em relação a Deus, que tem derramado bênçãos e mais bênçãos sobre nós. Os grandes feitos e as grandes tragédias do presente serão esquecidas amanhã. É disso que Salomão está falando. Nós vamos concluir esse sermão. Podemos fazer um paralelo do que aconteceu naquela boate com o que Salomão pretende ensinar no livro de Eclesiastes. Um paralelo que nós podemos fazer é que o mundo não está adequado para a nossa existência. Assim como aquela boate não estava adequada para funcionar, ela não tinha os alvarás devidos, nós também vivemos num planeta, numa terra, que não está adequada para a nossa existência. Esse mundo jaz no maligno. Algumas luzes nos enganam, assim como aquela luz do banheiro enganou muitos jovens. Algumas luzes nesse mundo nos enganam. E você olha para uma determinada luz e você pensa, ali eu vou encontrar o sentido da minha vida. E você vai naquela direção. E de repente você descobre que perdeu anos da sua vida. E aí você olha para uma outra saída e você diz, ali dá para eu escapar dessa tragédia. E você vai por ali e você tenta e você também vê que não dá para escapar por aquela porta. E aí a gente descobre que só há uma porta, que só há um caminho, que só há uma luz, que só há uma vida e só há uma esperança, que o Evangelho de João trata tão bem, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Outro paralelo que nós podemos fazer é que tanto o que aconteceu naquela noite fatídica, como aquilo que Salomão apresenta no livro de Eclesiastes, existe uma fugacidade da vida. A vida passa como uma bolha, meus irmãos, uma bolha de sabão. De repente, nós já não estamos mais aqui. Quantos de repentes eu já ouvi na minha vida? Me lembro de uma criança, o Wellington, lá no setor sul. Eu era auxiliar do pastor Leonardo Sayum. E a gente estava saindo para o acampamento de crianças e o Wellington, voltando da escola, com 11 anos, com a mochilinha nas costas, disse, pastor, só vou em casa, trocar de roupa, brincar um pouco e já venho para a gente ir para o acampamento. Eu disse, beleza. E ele foi trocar de roupa e saiu para brincar na rua. A prefeitura estava colocando manilha para fazer rede de esgoto. E ele foi brincar numa manilha, a manilha rolou e ele caiu com a cabeça. Meia hora depois, chegou a informação de que o Wellington, de 11 anos, tinha morrido. Simples assim. Me lembro de um sábado. Estava em casa,
E era dia de folga, nesse sábado especificamente. E quando eu olhei meu celular, muitas chamadas do meu irmão. E eu retornei e ele falou, olha, meu pai sofreu um acidente e ele está mal. E eu disse, como? Ele estava trocando de chácara, tinha comprado uma chácara melhor, que ele sonhou, né? A chácara que ele tinha sonhado. E estava fazendo a transição das chácaras. E numa das últimas transições teve um acidente de carro. E meu pai faleceu nesse acidente. Simples assim. A vida é simples assim. Estamos bem, sentimos uma dorzinha, preciso ir ao médico. Vai ao médico, o médico diz que não é nada, te passa um remédio, aquela dor não passa, e aí você começa a fazer alguns tratamentos, e esses tratamentos não resolvem, e você resolve tirar uma chapa de raio-x, e descobre que tem um tumor no pulmão sem nunca ter fumado. Assim foi a história da minha sogra. Simples assim. Vidas que terminaram, de repente. E nós não estamos isentos dessa realidade. E é isso que Salomão vem tratar nesse texto. Assim como aqueles jovens, assim como muitos, aqui tem relatos, como eu citei agora, nós estamos sujeitos a essa mesma fatalidade. E Salomão então faz uma pergunta: o que nós temos feito da nossa vida? O que nós temos feito da nossa vida? Você vai deixar para viver amanhã? Você vai deixar para fazer da sua vida uma celebração amanhã? Não, irmãos. O dia da celebração é hoje. A geração da celebração é a nossa. Precisamos viver com os nossos corações sonhando, almejando a glória eterna de Deus, trazendo essa glória para junto de nós. Somos o povo da festa. Somos o povo da celebração. Esta é uma igreja festiva e eu vi isso muito bem no ano passado. E essa igreja precisa continuar celebrando, porque essa igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos os donos da festa. Nós somos os donos da festa, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. A vida sem Deus é uma bolha colorida, impressionante, reluzente, divertida, mas pode estourar a qualquer momento. Em que caminho você apostou sua vida? Em que caminho você apostou sua vida? Cuidado, para você não ser enganado. Os valores deste mundo sem Deus são mesmice enfadonha, trabalho exaustivo e obras marcadas pelo esquecimento. Nós precisamos enxergar a vida pelo ângulo divino. O tema da igreja para 2013 é Celebre a Vida. Vida marcada pela satisfação possível oferecida por Deus aos seus filhos. Uma vida marcada pela satisfação possível oferecida por Deus aos seus filhos. Que nós possamos aprender a viver essa alegria, essa satisfação possível na terra, que Deus nos oferece. E vamos conseguir sim, vamos conseguir, porque Ele é a razão da nossa vida. E quando Ele é a razão da nossa vida, todo esse mundo fúnebre, todo esse mundo vazio, todo esse mundo sem sentido, não importa para nós, porque nós encontramos o sentido, o significado, o valor que enche a nossa alma de vida e nos faz celebrar a nossa existência. Que em Cristo nós possamos fazer da nossa vida uma grande festa. Amém? Que Deus nos abençoe.